Vamos agora para a segunda temporada de Arknight, Banish of Frost, eu acho que é isso. Ou Touinkiro, a segunda temporada de Arknight, muito mais fácil. E nessa temporada a gente vai ter outros conflitos da história, ampliando mais o mundo, indo para uma outra gama de conflitos com inimigos aqui, onde você tem, eu acho que principalmente o conflito com o exército da Frost Nova, que é uma das infectadas, e dentro desse exército existem outras segmentações de outra galera que tá usando ela também pra trazer uma outra unidade que é uma galera infectada que tá utilizando o poder de ser infectado, e aí você tem o desgraçado do Nefisto ali, que é um grande Zé Ruela que só tá atrapalhando a história. Aí você tem a Chain fazendo o uso de 40% do anime, não contando absolutamente nada. Bem-vindos ao anime de Arknight, onde é uma bagunça de roteiro. E, por favor, contratem um roteirista que não faça copia e cola de texto do jogo. Porque, vamos lá, Arknight tem muitos problemas. Um deles é que o roteiro, as falas e como é desenvolvida a narrativa de Arknight, ela é muito quadrada. Ela é muito artificial. O personagem, ele fala frases de efeito e ele monta o diálogo em cima de frases de efeito, sempre denotando sentimento, mas eles utilizam palavras muito artificiais. Mas o meu senso de justiça. Ok, o que significa senso de justiça em Arknight? Eu não sei. Pra aquele personagem, menos ainda, porque o personagem já é o puro estereótipo, porque ele já faz parte de uma história que utiliza uma tonelada de personagem que ele é vendável visualmente pelo estereótipo por conta do jogo. É um jogo de gacha, fazer o quê? E aí quando você não dá uma camada um pouco maior de perspectiva desse personagem, ele acaba errando numa premissa que eu gosto de Arknight, que é, vou contar a história pela perspectiva de personagem. Mas quando você não tem personagem pra contar a perspectiva do mundo, parece quadrado, parece mais artificial. E esse é um dos principais problemas daqui. E quando ele começa a ramificar a história utilizando essa perspectiva de personagem, tudo parece muito menos palpável. E aí vem outro problema, que é tempo. Ele não consegue dar tempo ou dosar o tempo correto para contar as coisas que importam para essa narrativa. Porque aqui você já tem, dentro dos protagonistas, vamos dizer assim, você tem pelo menos 3 frontes de personagem, que é o grupinho do Doutor, a Chain e mais... não é mas é alguns outros personagens que vão aparecendo esporadicamente ali, tipo... qual que é o nome dela? Blaze. A Blaze que é uma personagem interessante. Eu gosto do randandan dela ali no anime. E quando você começa a dividir muito a perspectiva utilizando esse roteiro já quadrado que eu já expliquei, com o fato também de você não ter muita perspectiva do outro lado... Mãe Thunder teve perspectiva do outro lado? Teve do Nefisto, que é um personagem horrível, péssimo, tenebroso pra contar a história. Porque ele é só o conceito do psicopatinha e ele não agrega nada. Então você tá sempre amarrado ao estereótipo à frente do storytelling. E cara, essa temporada foi difícil. Porque ela foi arrastada, ela foi confusa, ela foi quadrada pra contar essa história. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu entendi pouco do que eles queriam falar por detalhes. Eu entendi mais a temporada pelo um todo do que os pormenores de conflitos de personagem ou perspectivas sobre uma determinada situação que estava acontecendo. De vamos usar infectado como bucha de canhão aqui pra jogar pro outro lado e fazer um exército zumbi infectado. Você fala, caralho, mas por quê? Pra quê? E aí, quando você tem um dos embates mais importantes ali, que é principalmente da Frost Nova, ele não dá muito tempo pra conversar sobre essa personagem que, teoricamente, era um ponto focal importante pra você contar a narrativa do outro lado. Então, essa temporada foi doída, cara. Foi doída por muita dificuldade em conseguir contar a sua história. A produção, ela tá lá fazendo dela. Eu ainda acho que a direção é um pouco... morta em muitos momentos, ela tenta ser muito melancólica e às vezes melancólica demais, e o texto não ajuda a elaborar melhor essa melancolia, assim como quando você coloca momentos trágicos na obra
com esse roteiro quadrado, com a direção não sendo muito mais criativa em fazer isso, fica meio lento, e vou dizer que a direção ela funciona muito mais em momentos pontuais da história, quando precisa contar algo que o roteiro tá ajudando ou algo que visualmente não precisa de texto. Então o texto, inclusive, atrapalha até a direção. Tem uma cena, ou melhor, um momento da obra que eu falei, ok, isso foi realmente bom, que eu dei muito crédito, que, vamos dizer assim, foi tão bom que o resto pareceu menor. Que foi um momento onde ele tinha que contar o último drink, né, o último brinde de um pequeno grupo do exército inimigo que teve que brindar a própria morte. Porque eles estavam numa situação que eles iam morrer, não tinham o que fazer, você não sabia de ninguém, nada dali, mas eram todos encapuzados, estavam ali todos no exército, e o momento era interessante. A ideia de conceber a cena de um monte de desconhecido tendo que brindar a morte, encarar a morte inevitável, numa situação de guerra, ele conseguiu evocar muitos dos elementos que seriam extremamente importantes para Arknight, não só naquele momento, mas para todo o resto da série. Infelizmente, o anime não sabe fazer isso. Ah, mas Thunder, eu gosto do jogo. Beleza, para você que gosta do jogo, inclusive, provavelmente fica até mais fácil de você assistir o anime, porque tem muito contexto que tá no jogo, no material original, que aqui é bem mal explicado, então você aproveita melhor. E não é como se a produção de Arknight fosse horrorosa, muito pelo contrário. Ela funciona, só que, de novo, você tem o Among Us aqui do roteiro não ajudando a contar essa narrativa. Por conta disso, eu dou um 4 para Arknights, e provavelmente vai ter mais temporada, porque eu acho que tá fazendo certo sucesso, a galera de Arknights deve estar gostando um pouco do anime, mas infelizmente, se não contratar um roteirista novo pra contar melhor essa história, vai continuar caindo nesses mesmos problemas de novo, e quanto mais a narrativa vai progredir, pior vai ficando, porque você tá empilhando o problema mal contado na narrativa, e ela vai se tornar cada vez mais superficial. Então, por favor, traga um roteirista pra arrumar a Arknights.